Jeep Grand Cherokee, um legítimo SUV grande que mescla tecnologia, sofisticação e conforto com a icônica capacidade fora de estrada que a gente já conhece dos melhores modelos da Jeep. Com um detalhe importante, agora esse carro é eletrificado. Ele é um híbrido plug-in. Então, além do motor a combustão, mais dois motores elétricos que permitem que você use o carro em modo 100% elétrico por algum tempo e até mesmo com tração 4x4. Pessoal, a gente já fez um vídeo desse carro, do lançamento dele, com o executivo da marca, explicando todos os detalhes, mas agora chegou a hora da gente fazer o teste prático do carro. E principalmente, eu quero mostrar para vocês como usar da forma mais eficiente possível a tecnologia híbrida plug-in. Porque muita gente tem carro com essa tecnologia, mas não usa a tecnologia da forma correta. E aí acaba perdendo eficiência. E a gente vai ver todos os detalhes nesse vídeo. Antes da gente entrar nos detalhes técnicos do carro, eu já fiz uma utilização dele, usando bastante a tecnologia híbrida plug-in, onde você carrega a bateria de alta capacidade através dessa porta AC do tipo 2. Mas vamos ver os resultados que eu já tive aqui com o carro. Por quê? O meu último trecho, que eu rodei aqui 78 km, depois de um carregamento completo da bateria, 55 foi em modo elétrico, 23 foi com motor a combustão. Eu rodei 1h30 e olha que média sensacional, 14,7 km por litro. Aí eu tenho um acumulado, onde eu rodei um total de 176 km, isso em 4 horas e 32, portanto tem bastante trânsito aqui nesse trecho. 114 foi em modo elétrico, 61 foi com motor a combustão, fazendo uma média de 13,4 km por litro. Nesse percurso, tem 2 carregamentos completos da bateria, no momento que eu peguei o carro e depois quando eu parei num ponto e carreguei novamente. Vocês podem falar, mas esse número não impressiona tanto. Só tem um detalhe, esse modelo aqui pesa 2,5 toneladas e tem um motor aí perto de 400 cavalos de potência. Então a gente tem que colocar em perspectiva o consumo. Um modelo como esse, puramente com motor a combustão, ali onde eu fiz aproximadamente 13 km por litro, dificilmente passaria de 8 km por litro com motor a gasolina. Então aqui a gente faz quase o dobro. Então como vocês estão vendo, se você usar a tecnologia direitinho, ele consegue ser eficiente. Mas agora vamos ver muito mais detalhes de tudo isso. O Grand Cherokee tem uma bateria de 17,3 kWh, carregada apenas por uma porta AC do tipo 2. E para isso, a gente vai usar aqui o nosso carregador da WEG, como vocês já sabem, tem 2 instalações diferentes. Este lado, ele está instalado num sistema bifásico, com fases de 110, com uma potência máxima de 7 kW. Já o outro lado, aqui o lado direito, está instalado num sistema trifásico, com fases de 110, com potência máxima de 12 kW. Vamos ver como o carro se comporta com as 2 instalações. Carro já carregando no nosso sistema bifásico, levando 2 horas e meia para fazer o carregamento completo da bateria. E quando a gente vem aqui no detalhado, a gente consegue ver. O carro está carregando aqui com 6 kW aproximadamente, 6,4 para ser preciso. Aí quando a gente vem aqui nos detalhes do carregamento, então a gente tem ali a tensão de 220 volts com aproximadamente 30 amperes. Então no carregador bifásico está indo muito bem. E no sistema trifásico, levando mais que 13 horas para fazer o carregamento da bateria. Mas por que isso está acontecendo? Vamos dar uma olhada aqui nos detalhes do carregador? A gente está vendo aqui que a potência, ó, 1 kW. Quando a gente vem no detalhado, 1,3. Mas por que tão baixa a potência? Se a gente vem aqui no detalhado, aqui são 3 fases de 110. Então a gente está vendo ali a tensão em aproximadamente 130 volts. Então já não é 220, porque ele só vai usar uma das fases. E a corrente está em apenas 10 amperes. Por que isso está acontecendo? Porque esse carro aqui tem um inversor de carregamento da tomada de apenas uma fase. Ele é um sistema monofásico, então ele não consegue entender as outras 2 fases e acaba limitando a capacidade. Quando a gente olha aqui a tomada de carregamento, cada pino desses representa uma coisa. Então esses 2 pinos de cima são os pinos de controle. Esse central é o pino terra. Aí você tem esse aqui que é o neutro, e aí você teria L1, L2 e L3. Você pode ver que o carro não tem o L2 e o L3, ele tem apenas o L1. Então aqui, o inversor de corrente alternada para carregar a bateria de corrente contínua, ele é monofásico.
E aí ele não consegue aproveitar as outras fases. Quando você tem um sistema bifásico ou monofásico, o bifásico é tratado como uma fase só. Então é como se ele colocasse as duas fases em série e com isso ele consegue ter mais potência. Então para este carro aqui, funciona muito mais um carregador monofásico ou bifásico, tipo um V-Mob Wall, que vai te atender perfeitamente com uma potência maior de carregamento. O principal diferencial desse SUV grande é o fato dele ser um híbrido plug-in. E existem dicas na parte externa do carro que mostram isso. O símbolo da Jeep aqui na frente, a borda do símbolo tem aí um leve tom azul claro. E não é só aí que a gente percebe isso. Aqui na porta, no modelo do carro, a gente também tem o azul claro. Esse azul claro é o mesmo desse daqui, que é onde nós temos a porta de conexão AC do tipo 2 para você poder fazer a carga da bateria de alta capacidade. Além da conexão para carregar a bateria de alta capacidade, o carro é um híbrido plug-in, portanto, ele tem um tanque de combustível. Para fazer a abertura, esse botão aqui do lado do volante, apertou, ele faz a liberação aqui da tampa. Aqui está o bocal do tanque de combustível que não tem tampa, é aquele sistema que você coloca a bomba e o próprio bico já faz a liberação. E aqui a capacidade são 72 litros de gasolina. O conjunto de powertrain desse carro é bastante complexo, composto por um motor a combustão, 2 motores elétricos, uma bateria de alta capacidade e um câmbio automático de 8 marchas, além de um sistema de tração integral. Tem bastante coisa aqui. Mas vamos começar explicando um motor a combustão, que no caso é um 2.0 litros turbo injeção direta, que fornece 272 cavalos de potência e 40 kg de torque. Esse motor não é exclusivo desse carro. A Stellantis utiliza esse mesmo motor a combustão em outros veículos, tanto da marca Jeep como também de outras marcas aí do grupo. E aí começam as diferenças, porque junto com o motor a combustão, acoplado por um sistema de correia, existe um outro motor elétrico. Esse motor tem várias funções. Primeiro, esse carro não tem um alternador convencional, nem um motor de partida. Esse motor junto do motor a combustão aqui, que tem 33 kW de potência e 53 Nm de torque, o que vai dar aí aproximadamente 45 cavalos a mais e também cerca de 5 kg de torque, ele é responsável por dar a partida no motor a combustão, ele também é utilizado para carregar a bateria de alta capacidade em algumas situações e ele também faz aí um acréscimo de torque e potência no motor a combustão, que como ele tem características diferentes aí do motor a combustão, não dá para fazer uma soma aritmética, mas aí no caso, ele ajuda na potência e no torque e também se torna um gerador de energia. E o outro motor elétrico? Bom, temos o motor a combustão e temos o câmbio automático de 8 marchas. Entre esses dois componentes existe um outro motor elétrico no meio, tipo um sanduíche. Esse motor elétrico tem aí uma potência de 100 kW, que equivale a 136 cavalos aproximadamente, e 265 Nm de torque, o que vai dar perto de 27 kg de torque. Esse é o principal motor para movimentar o veículo quando ele está em modo 100% elétrico. Mas como esse motor vem antes do câmbio, né, e esse carro tem um sistema de tração integral, uma das coisas legais aqui é que você pode ter tração 100% elétrica nas 4 rodas. A tração utilizada aqui é o Quadra-Trac 2, que a gente já conhece de outros carros da Jeep. É um sistema de tração integral, mas com a tração prioritariamente no eixo traseiro. Aliás, existem várias situações que o carro só usa o eixo traseiro para ser mais eficiente, quer seja no modo 100% elétrico ou também no modo combustão. Mas toda vez que ele precisa, ele acopla automaticamente o eixo dianteiro para garantir a tração e mobilidade em qualquer tipo de terreno. O que o usuário quer mesmo saber é a potência total desse conjunto. Pois bem, combinada de 380 cavalos, torque máximo 637 Nm, o que dá praticamente 64 kg de torque e é muita coisa. E não é por acaso que esse modelo, mesmo pesando cerca de 2.500 quilos, faz o 0 a 100 em apenas 6,3 segundos e a velocidade máxima dele é de 206 km por hora. Nada mal para um SUV grande.
Por conta do sistema de tração bastante complexo, você vê coisas diferentes aqui na frente. Para começar, 3 reservatórios diferentes de sistema de arrefecimento, né? Então, um deles, que é esse aqui grandão, é para o motor a combustão convencional, o 2.0 turbo a gasolina, né, o 4 cilindros. E você tem mais 2 sistemas dedicados aí, tanto para ar-condicionado, como também para o sistema elétrico do carro, que ele precisa ser arrefecido em algumas situações, ou quando a temperatura é muito baixa, ele tem que ser aquecido para o melhor funcionamento. Não é só isso. Vocês devem estar vendo esse pontinho vermelho aqui, deve estar imaginando, isso aí deve ser o terminal da bateria. E olha, não é, pessoal, é apenas um ponto de 12 volts. Caso você queira fazer uma partida auxiliar, então você vai colocar o positivo aqui e o negativo aqui, porque a bateria de 12 volts desse carro está lá atrás no porta-malas, sob o step. Ele tem uma bateria de 12 volts ácida para poder conversar com o sistema elétrico convencional do carro, né? Farol, lanterna, central multimídia, ventilação, vidros elétricos, tudo aquilo que a gente já conhece dos outros carros depende dessa bateria de 12 volts para o funcionamento. Como a gente já viu em outros carros 100% elétricos, principalmente dedicados ao mercado norte-americano, você tem este cabo aqui sinalizado, inclusive com o capacete do bombeiro, e esse alicate de corte. Para quê? Quando o carro se envolve num acidente, o bombeiro vem aqui com o alicate, corta esse conjunto de cabos para desabilitar a bateria de alta capacidade e fazer com que ela não gere outros inícios de incêndio ou até mesmo curto-circuito. Como o carro tem uma bateria de alta capacidade para movimentar o sistema elétrico aí de 17,3 kWh, que trabalha aí com uma tensão próxima aí de 400 volts, o fato curioso é que o ar-condicionado desse carro funciona como o ar-condicionado de um veículo 100% elétrico. Ele não está pendurado no motor a combustão, ele está pendurado na bateria de alta capacidade. A principal vantagem disso é que, se você tiver com o carro, digamos assim, em ponto de saída, né, mas o motor está desligado e você tem carga na bateria de alta capacidade, você consegue usar o ar-condicionado. E até mesmo se você estiver carregando o veículo num carregador de parede, você consegue continuar usando o ar-condicionado, o que acrescenta muito mais conforto. Fato que não pode ser esquecido aqui no Grand Cherokee 4xE. Ele é um veículo híbrido plug-in, mas não deixou de ter as reais capacidades no fora de estrada. E o indicativo disso é que ele possui sistema de reduzida real. Você tem lá no câmbio um botãozinho que você aplica a reduzida para as 8 marchas. E aí ele vai continuar também funcionando como um veículo 100% elétrico utilizando a reduzida. Então se você tiver carga na bateria e tiver que ter uma situação onde você vai usar o 4x4 em modo 100% elétrico, é possível, mas claro, nessas situações é muito mais comum o motor a combustão estar ligado junto para garantir mais torque e potência. Mas o fato é, tem reduzida real, sendo que tem muito veículo dessa categoria híbrido plug-in que não oferece. Iluminação dianteira 100% em LED, tudo aqui é LED. Então nós temos aqui primeiro o farol baixo, que você vai ter aí a assinatura de lanterna, o farol baixo, que são vários blocos de LED do tipo refletor parabólico. Você também tem o farol alto e a luz de pisca totalmente em LED. Descendo um pouquinho, você vai ter o farol auxiliar e também uma outra barra de LED aí que compõe aí a assinatura luminosa do veículo. Agora, esse farol já inclui algumas coisas, como ajuste de altura automático, né? Então ele faz a compensação de acordo com a carga do veículo e quando você está dirigindo. E também tem o farol alto automático. Você está na estrada à noite, a câmera ali do para-brisa entende a situação de trânsito à sua frente. Se o farol estiver no modo automático, ele vai comutar o farol alto automaticamente. Aparecer um outro carro na sua frente na contramão, ele vai desligar. Agora, mesmo tendo tudo isso, para um carro dessa faixa de preço e dessa categoria, falta aqui um farol com gestão ativa. Porque se a gente olhar para os concorrentes diretos, é um tipo de coisa que vai ser comum na concorrência e não está disponível aqui. O modelo também conta com um sistema de câmera 360 graus. Então a gente tem uma câmera aqui na frente, mais 2 câmeras sob os espelhos laterais e câmera traseira que forma aquela imagem 360 graus, além de outros modos de visão. Inclusive tem uma função lá dentro do carro que você consegue usar essa câmera dianteira, mesmo com o carro em movimento em baixas velocidades, justamente para situações de off-road. Mas eu vou chamar a atenção de vocês para este pontinho aqui, ó.
Isso aí é um lavador. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Então a gente na central multimídia tem um botãozinho aqui para limpar a câmera, que quando a gente aperta ele, ele dá uma lavadinha na câmera. Caso você esteja no off-road, ela sujou, é só apertar o botão que ele faz essa lavagem. Assistência à condução. Para isso, existe câmera aqui no para-brisa, que filma a pista e tudo que acontece à frente do carro, mais um radar eletromagnético nessa porção do para-choque. Então a gente vai ter controle de cruzeiro adaptativo, com aquela função stop and go que você consegue usar no trânsito, né? O carro da frente para, ele para completamente, o carro da frente sai, se for uma parada rápida ele sai automaticamente, senão você aperta o botão resume ou dá um toquinho no acelerador para reiniciar o movimento. Muito útil no trânsito pesado das cidades. Além disso, você também tem o sistema de permanência de faixa. Tem até um botãozinho lá dentro que você consegue ligar e desligar com uma certa facilidade. Mas uma coisa que eu senti falta nesse carro, pela categoria que ele está, é o sistema de centralização de faixa, né? Então você tem o controle de cruzeiro adaptativo, stop and go, mas quando você está na estrada, ele não faz aquela centralização da faixa. Ele apenas vai manter no carro dentro da faixa, na hora que você vai saindo, ele faz a correção no volante para trazer para dentro da faixa. É um item que poderia estar considerando a categoria de produto, a centralização de faixa. Por fora de estrada, o Grand Cherokee 4xe tem números que vão atender àquela aventura não a mais extrema, mas vai conseguir sair do asfalto com uma certa facilidade. Começando pelos ângulos, né? Aqui na frente, o ângulo de entrada desse carro é de 25,7 graus. O ângulo central, que é aquele utilizado para transposição, 16,3 graus. E o ângulo de saída, 26,6 graus. E a altura em relação ao solo é de 21,4 centímetros. Claro, não é aí o off-road mais extremo que a gente encontra. Mas quando a gente compara com os outros SUVs que estão nessa mesma categoria de preço, aí a gente consegue ver que o Grand Cherokee 4xe vai melhor. Rodas, pneus e suspensões. Começando pelas suspensões, multilink totalmente independente, tanto na dianteira quanto na traseira. E a gente tem medida de pneu aqui relativamente generosa, né? Porque é um pneu 2,65 de largura, com perfil 50, então ele tem um bom perfil aqui de borracha se você precisar fazer um off-road, ele tem uma área de deformação, aro 20 polegadas. E claro, né, um carro como esse vai ter freio a disco nas 4 rodas. Mas o que surpreende é que quando você dirige aqui o Grand Cherokee, mesmo sendo um sistema de suspensão convencional, com mola helicoidal e amortecedor, você consegue ficar impressionado com a suavidade do conjunto. O carro é extremamente confortável nesse quesito. Aqui atrás o conjunto é todo iluminado em LED, não tem nenhuma lâmpada incandescente. Então você tem a luz de lanterna, aqui na parte superior você tem a luz de pisca e luz de freio, e a luz de ré fica aqui na parte de baixo. Mas o que chama atenção são mais algumas câmeras. Uma delas está aqui, né? Faz parte do sistema da câmera 360 graus. Agora a outra câmera diferente é essa daqui aqui em cima. Essa câmera é utilizada no espelho retrovisor. Como a gente já viu em outros carros de categoria Premium e Super Premium, né? Você tem o espelho convencional, que é aquele espelho normal, só que quando você rebate o espelho, aí ele começa a usar a imagem dessa câmera, que você faz ajustes, né? Para colocar a imagem mais para cima, mais para baixo, com brilho, e isso acaba aumentando bastante o campo de visão. Tampa do porta-malas tem acionamento elétrico. Você pode usar a chave telecomando ou um botão aqui na tampa para fazer a abertura. Isso acrescenta facilidade. O porta-malas tem essa cobertura retrátil e uma capacidade de 580 litros, o que é uma capacidade muito boa. Tem mais algumas coisas, como esses pontos de ancoragem aqui embaixo, que você consegue comprar aquelas redes organizadoras na concessionária para colocar e as coisas não ficarem rolando. Tem também tomada aqui de 12 volts e olha, ganchinho aqui dos dois lados, tá vendo? Tem aí do lado direito e tem aqui do lado esquerdo. Inclusive esse do lado esquerdo, você pode ver aqui que ele gira, né? E ele gira porque se você tiver que fazer uma abertura de emergência do bocal de tanque de combustível, você puxando essa cordinha aqui, ele vai fazer essa abertura. E tem mais um detalhe. Tá vendo aqui o botão? Tá vendo aqui, ó, Hold Set? Então, você consegue programar a abertura da tampa, né? O quanto você quer que ela abra. Quando você tem garagem mais baixa, você faz a programação no botão. E uma outra coisa que eu achei muito legal, olha,
essas luzinhas aqui. Tem uma de cada lado, né? Você está num lugar escuro, abriu o porta-malas, né? Elas iluminam toda essa região aqui. E isso te ajuda a colocar as bagagens ou tirar as bagagens. E o step? Levantando aqui o piso do porta-malas, a gente tem acesso. Ponto muito legal desse carro é o fato de não ser aquele step fininho. Pode não ser da mesma medida do pneu de rodagem, mas aqui a gente tem um step 245 de largura, perfil 65, aro 18. O carro tem uma roda aro 20 polegadas e um pneu um pouco mais largo. Mas o fato é que esse step, por não ser aquele fininho, se você está no fora de estrada, cortou o pneu, precisa ainda andar bastante no fora de estrada, usando esse step, você não vai ter o problema que você terá quando você tem que usar aquele tipo de pneu fininho que eu não gosto nada. Aqui a gente também acha esta prateleira que ajuda você a organizar mais algumas coisas pequenininhas aqui. É fácil de você pôr e tirar ela. E também essa bolsa. Aqui nós temos o carregador portátil que acompanha o veículo para você ligar aí numa tomada convencional e fazer o carregamento. Só que o problema, pessoal, é que esse carregador tem uma potência muito baixa. A potência máxima dele é de apenas 1,9 kW. E aí o que acontece? Quando você vai usar esse carregador para carregar completamente a bateria do carro, você leva cerca de 10 horas. Aqui nós poderíamos ter um carregador com mais potência, considerando o tipo de carro e o preço que ele custa. Se precisar de mais espaço, você pode rebater aí os bancos da segunda fileira. E quando você faz esse rebatimento, o legal é que você tem aqui um piso quase que totalmente plano. Se você tiver que levar cargas mais pesadas, fica fácil você deslizar essa carga para aquela região ali. A Jeep não informou a capacidade máxima de volume que a gente tem nessa situação, mas a gente consegue ver que é bem grande. Outro detalhe é que essa rede de proteção aqui, né, a rede retrátil, ela não tem um lugar específico para ser guardada quando você faz o rebatimento dos bancos. Estou dizendo isso porque existem modelos que existe um compartimento aqui na ponta que você consegue tirar a rede e guardar dentro do carro. Não é o caso aqui do Grand Cherokee. Então, quando você remove a rede, você tem que achar um espaço no carro ou deixar na sua casa. Posição do motorista, começando pelo acabamento de porta, material acolchoado aqui em cima, emborrachado. Você tem essa peça, que é um plástico, mas de um excelente acabamento, gostoso inclusive ao toque. A maçaneta que é de plástico, mas também é esse acabamento escovado. Aí você tem couro acolchoado e couro acolchoado aqui, a costura contrastante. O plástico duro a gente tem aqui na parte de baixo da porta. Aí você tem controle de travamento das portas, bloqueio dos vidros traseiros, só que o Simples Toque é só passageiro e motorista. Não tem Simples Toque no vidro traseiro. Aí controle dos espelhos e aqui tem a função para você poder fazer o rebatimento manual dos espelhos. Então quando a gente fala de acabamento de porta, não é assim espetacular, mas tem muita coisa legal aí. E os ajustes? Para começar, tem duas posições de memória aqui para o banco do motorista, que é completamente elétrico. Então você tem altura, distância, inclinação do assento, inclinação do encosto e o ajuste lombar. Além do banco ser elétrico, coluna de direção também elétrica, aqui com profundidade e altura. Tudo isso indexado com a memória. E o cinto de segurança também tem ajuste de altura. Achar uma posição confortável aqui é muito fácil. Aqui ao lado do volante você tem alguns controles. Então você tem a seleção do modo híbrido, o carro no modo totalmente elétrico e o eSave que carrega a bateria. Controle dos faróis, inclusive com a posição automática, luz de neblina dianteira, luz de neblina traseira, liberação do freio de estacionamento, abertura do capô, abertura do bocal do tanque de combustível, aqui o controle da iluminação interna do carro e esse aqui é o controle de dimmer, do painel e também da tela da central multimídia. Volante, aquele que a gente já conhece de outros carros da Jeep, né? Então aqui na frente, lado esquerdo, para você interagir com funções do computador de bordo. Lado direito, controle de cruzeiro, inclusive que é adaptativo. Na parte traseira do volante, você tem aqui os pedal shifts para você interagir com a troca de marchas quando você está no modo esporte ou quando você quer aplicar alguma reduzida. E tem mais alguns botõezinhos aqui pequenininhos que são utilizados para você interagir com as funções da multimídia.
Volante forrado em couro, aliás, um couro de qualidade, a gente tem aqui a costura em destaque, e aí você também tem o mesmo acabamento da porta aqui em parte do volante. É um volante bonito e muito gostoso de você segurar. Aqui no banco traseiro algumas coisas legais para contar, começando por esta redinha de redução solar. Quando está muito sol, você pode usar aí a redinha para diminuir, que é ter a vista, só abaixar a redinha, série nesse carro. Acabamento de porta segue o que a gente vê lá na frente. Material emborrachado, aquele mesmo plástico com acabamento muito gostoso, couro acolchoado, e aí o plástico duro, inclusive com posição aqui para você colocar uma garrafa. Lata não dá porque é inclinado. O espaço é muito bom, então você vê aqui que do meu joelho ao encosto do banco tem praticamente um palmo aberto. E a movimentação de pés é generosa, você consegue colocar até aqui um pé atrás do outro. Tem mais, tem essa rede aqui dos dois lados, que você consegue colocar objetos maiores aqui, de repente uma garrafa, coisa do tipo. E esses ganchos aqui, também muito bons. Quando você não está usando aqui atrás, você pode colocar bolsas, que elas ficam penduradas aqui e não ficam caindo. E esse encosto aqui é ajustável. Então eu estou aqui na posição mais ereta, mas eu posso colocar a posição mais relaxada. Olha como inclina. Então você tem várias posições que você consegue colocar para ter um melhor conforto. Tem mais coisas aqui atrás. Alça de segurança no teto, ganchinho aqui para pendurar cabide, LED, luz de iluminação dos dois lados para leitura, descansa-braço aqui, com dois porta-latas. Esse espaço serve muito bem para você colocar smartphone, saída de ar-condicionado para o banco traseiro, 4 portas aqui USB, 2 do tipo A e 2 do tipo C para carregamento, mais essa tomada aqui de 220 volts, tá? Então é só comprar um adaptadorzinho em qualquer casa de elétrica que custa R$10 para você usar aí o padrão brasileiro. E olha que legal! Aquecimento dos bancos traseiros. Então você tem aqui 3 níveis de aquecimento para os dois lados do banco. Então, regiões muito frias, não vai ter aquele problema de chegar, digamos assim, de madrugada, que está aquele gelo, e sentar no banco de couro gelado. Tem um outro ajuste para o banco dianteiro, que é o apoio de cabeça. Olha só, você pode inclinar o encosto de cabeça mais para frente. Então ele tem aqui um sisteminha de mola, você vai colocando ele para ficar aí na posição mais confortável. Tanto o motorista quanto o passageiro tem esse recurso. Aqui atrás não, o encosto de cabeça é fixo. Climatização, ar-condicionado digital e automático de dupla zona. Você tem a opção de controlar por botões físicos, então aqui tem a temperatura do motorista, do passageiro, velocidade, tem a possibilidade de desligar, desembaçar o para-brisa, direcionar para frente e para baixo, modo automático e recirculação. Mas a parte legal é que tudo isso aqui está replicado na tela da central multimídia. Então você também consegue fazer o controle pela tela da central. O diferente está no aquecimento em 3 níveis do banco do motorista ou do banco do passageiro, mas você também tem ventilação. 3 níveis para o motorista e 3 níveis para o passageiro. E não é só isso, você também tem a opção de aquecimento do volante. Então você consegue usar o carro muito bem, tanto em regiões frias, como também em regiões quentes. O console é muito bem organizado. Descansa-braço, acolchoado aqui em couro. Aí você tem este compartimento que é bom para carteira, até mesmo smartphone, ou você pode ter este compartimento maior. Inclusive, isso aqui é um LEDzinho que ilumina aqui o compartimento. Aí nós temos 2 porta-latas e essa posição bem legal aqui para você colocar a chave do veículo. O comando rotativo do câmbio do carro, função hold, que mantém o freio acionado quando você tira o pé rapidamente do freio no trânsito, controle de descida, acionamento da reduzida do carro, que tem que ser feito com o carro em neutro, e aqui os modos, né, que você tem aí o modo Rock, Sand and Mud, que aí é para você usar na areia ou na lama, modo Snow, que é piso de baixa aderência, automático e Sport, que você seleciona por aqui. Tem também isso aqui que é uma tampa, apertou ela, dá acesso ao carregador de celular por indução,
mais 4 portas USB, 2 USB-C e 2 USB-A para integração com a central multimídia. Aqui nós temos uma tomadinha de 12 volts e tem essa tomada HDMI, só que ela está desabilitada no Brasil. Essa tomada HDMI seria para a tela do passageiro dianteiro, mas por uma questão de legislação, esse equipamento foi desabilitado no mercado brasileiro. A central multimídia aqui é bastante parecida àquela que a gente já viu, por exemplo, no Jeep Commander. Então você tem mapa de GPS embarcado, controle do ar-condicionado e várias outras telas para controles. Você tem aqui uma tela dedicada para áudio, climatização, o mapa de GPS, que aqui não tem indicação de trânsito em tempo real, porque esse carro não é conectado, não tem o Adventure Intelligence. Aqui, gestão dos dispositivos conectados, inclusive suporta Android Auto e Apple CarPlay sem fio, e também suporta 2 telefones conectados simultaneamente, por exemplo, um para streaming de áudio e o outro para viva voz. Você também tem várias configurações do veículo. Aqui você consegue ver, por exemplo, Off-Road Pages, onde você tem informações do estado 4x4 do carro, situação da tração, aqui ó, latitude, longitude, altitude. Você tem aqui o medidor de acessórios, também tem no motorista, mas se você quiser acompanhar pela central também dá. O inclinômetro e o Select Terrain, que são os modos que você configura através do botãozinho aqui do console. Você também pode acionar aqui a câmera frontal ou a câmera traseira para as manobras ou até mesmo para o fora de estrada. E aqui você tem um menu onde você consegue selecionar os ícones de acordo com o item que você quer usar no carro. E você pode favoritar esses ícones nessa opção aqui, que ele vai exibir aqueles ícones que você mais usa para ter um atalho mais rápido. Dica muito útil nesse carro, que também funciona, por exemplo, no Commander. Vamos supor que a central multimídia, por qualquer motivo, trave ou pare de responder. GPS está travado ou alguma função aqui não está respondendo. É muito fácil. Você vem aqui no botão, que é o botão utilizado para ligar ou desligar a multimídia. O que você faz? Aperta o botão e segura durante algum tempo. Tem que segurar bastante, com o botão apertado, não solta o botão. Ele vai dar um reset na central, né? Uma espécie de soft reset. Olha aí. Na hora que apagou a tela, ele faz esse reset, carrega todo o sistema operacional da central de novo, e isso aqui resolve a grande maioria dos problemas. Então, GPS travado, às vezes o Android Auto travou, ou alguma função do carro não está respondendo, com esse recurso você consegue resolver sem ter que levar o carro na concessionária. Aqui no teto você tem vários controles. Vou começar por esse botão. Quando você aperta ele um toque, ele faz aqui a abertura da veneziana, né? Essa cobertura aí que você pode abrir até a metade ou abrir até lá atrás. Você também tem uma outra opção aqui, que é esse botão que ele bascula aqui o teto, né? Ele levanta aí um pouquinho o teto, ele não abre, ele só faz essa basculada. E aí tem o outro botão que quando você aperta, aí sim, ele vai fazer a abertura completa do teto solar. Como vocês estão vendo, é panorâmico, então ele abre aqui a parte dianteira e vai até lá atrás. Bom, além desses botões, que você pode ver que ó, funcionamento bastante simples, você dá um toquinho só, aí ele já faz o fechamento da veneziana do teto. Você também tem isso aqui, que é um porta-óculos. Ele é bem discreto, mas apertou aqui, você tem um espaço para colocar o óculos. Também tem iluminação em LED de leitura, lado esquerdo e direito. Se você quer essa função indexada com abertura de portas aqui para você ligar quando está dentro do carro. E por fim, esse último botão aqui, que quando você aperta, ele faz a abertura lá do porta-malas. Normalmente esse botão fica na porta do lado do motorista, no meio dos carros. Esse aqui está aqui em cima e além dele abrir, ele também faz o fechamento da tampa do porta-malas, que é robotizada. Hora da gente dirigir aqui o Grand Cherokee 4xE, mas antes, essa aqui é a chave do carro, inclusive tem um lugar para colocar ela aqui entre os dois porta-copos. O sistema dela é presencial, tá aqui dentro do carro, deu partida, já liguei o carro, estou pronto para sair. Agora, mesmo sendo um híbrido plug-in, ele já deu partida no motor a combustão, porque eu tô com a bateria aqui praticamente zerada, né? Tá em zero aqui a bateria aqui em cima, a gente consegue ver. E aí, como o ar-condicionado tá ligado, ele precisa da bateria de alta capacidade para fazer o ar funcionar. E aí ele aciona o motor a combustão, que
aciona aquele motor menor lá do lado do motor a combustão que gera energia para o sistema da bateria, por isso que ele liga o motor a combustão. Bom, vamos dar uma olhada aqui no painel. Essa aqui é a primeira tela, então a gente tem aqui o conta-giros, desse lado a gente tem indicador aqui do motor a combustão e do elétrico, temperatura do motor, combustível, usando o botão aqui do volante, assistência à condução, apertando o OK, ele vai mudar o modo de exibição. Segundo menu que a gente tem aqui, indicador de consumo que você pode zerar independente do Trip A e Trip B, essa média aqui é usando o carro como híbrido, sem carregar a bateria. Os meus últimos quilômetros eu tenho essa média de 9,5 km por litro. Aqui nós temos vários marcadores que não são comuns aí no mercado. Temperatura do câmbio, temperatura do óleo, pressão do óleo, tensão da bateria de 12 volts, não a de alta capacidade. Aí aqui, vida útil do óleo, pressão dos pneus. Próximo menu, nesse, ele vai te mostrar a autonomia que você tem total, com motor a combustão e o elétrico, no caso do elétrico, ela está zerada. Aí aqui nós temos um indicador de eficiência, que está mostrando quando está regenerando, acelerando, freando. Nesse, você consegue ver um detalhado entre o motor a combustão, que é em azul, e o sistema elétrico, que é em verde. Quando você está dirigindo, ele vai fazendo ali as indicações. Aqui, os botõezinhos que você tem aqui do lado esquerdo, que você pode escolher se você quer o carro no modo híbrido, se você quer o modo elétrico, no caso agora está indisponível porque a bateria está muito baixa, ou se você quer o modo e-save, que é aquele que ele vai ligar o motor a combustão justamente para carregar a bateria de alta capacidade. Então você tem aqui os 3 modos que você consegue escolher, ele vai indicar aí nessa tela. Depois, descendo mais um, a gente tem aqui o Trip A e o Trip B, que faz aí as médias de consumo. Aqui são os modos de condução que você seleciona pelo botão aqui no console, né? No caso eu estou usando aqui o modo automático. Esse mostra o quanto que o volante está virando ali, ó, em graus. Bem legal, muito útil quando você está no off-road. E esse aqui mostra a inclinação do carro, tanto longitudinal quanto lateral. Extremamente útil no off-road esse tipo de coisa. Depois, descendo mais um, função de áudio, se tiver alguma anomalia aqui que aparece, configurações para você fazer algumas configurações aqui do próprio painel e mais um menu de informação do head-up display. É bastante parecido com o que a gente já viu aí, por exemplo, de Compass, de Commander, tem algumas funções a mais aqui, acaba se aproximando mais do Compass 4xE, mas uma coisa que eu senti falta aqui é que lá nos outros, quando a gente está nessa tela e aperta aqui o OK nessa posição, a gente consegue alternar para aqueles mostradores clássicos, e nesse carro não, né? Então quando você está usando o modo combustão, com os pedal shifts aqui para ver, por exemplo, o giro de marcha, você não tem ali aquele conta-giros maior, que ficaria mais fácil de você ver tudo. Para usar as câmeras 360 graus, ou você engata ré, ele já vai ligar automaticamente a câmera, vai colocar o modo 360, ou aqui na tela da central multimídia tem esse menu, o drop-down, você aperta aqui, ó, câmera surround. Aí ele já abre o sistema de câmera 360 graus, onde você consegue mudar os modos de visão. Grande angular traseiro, grande angular dianteiro, dianteiro com 360, ou esse, que você consegue ver aqui a câmera traseira, inclusive com zoom, ou a câmera dianteira, mostrando aqui o caminho que você vai fazer, por onde as rodas vão passar. Aqui você também tem aquela função de lavar a câmera. Apertou aqui, ele joga ali um jatinho de água, para limpar a câmera dianteira, mas também tem isso aqui na traseira. Então, com a câmera traseira acionada, o que você faz? Usa o botãozinho para jogar água lá no limpador do para-brisa traseiro. Na hora que joga no limpador, ele joga aqui na câmera também. Você está vendo até que deixou aqui algumas gotinhas de água na câmera. Mas não é só essa câmera, tem uma outra, o espelho retrovisor virtual. Aqui é o espelho normal, como vocês estão vendo aqui, modo normal. Rebateu, entrou uma imagem agora, que é aquela câmera superior que fica a parte de trás do carro. Você consegue mudar o brilho, mais brilho, menos brilho, ou subir e descer essa imagem. E se porventura essa câmera também sujar no off-road por conta de poeira e etc e tal, jogou água lá atrás, ele também faz a limpeza dessa câmera. Então ele vai limpar não só a câmera do espelho, mas também a câmera de marcha ré, facilitando as coisas quando você está em um off-road pesado. Hora de dirigir. Vou colocar aqui o carro no drive,
Vou tentar sair com ele, ó. O carro não sai. Eu estou acelerando e o carro não está saindo. Por quê? Freio de estacionamento elétrico. Então, como ele vê que eu estou sem cinto de segurança, você tem que apertar manualmente aqui o freio para ele fazer a liberação. Então, se você não apertar, o carro vai ficar preso. Mas, se você colocar o cinto de segurança sem apertar nenhum botão, e aí você acelerar, o que ele faz? A operação automática do freio de mão, aumentando assim a segurança de condução. Teste de tachão e lombada. Claro que o carro vai tirar de letra, mas a gente quer ver o conforto e isolamento acústico. Vamos lá, primeiro para o tachão, e ó, já vou aproveitar aqui o sistema de câmera 360, onde a gente consegue ver o caminho que o carro está fazendo. Olha só, a indicação ali por onde a roda vai passar. E aí. Vocês estão vendo? Tem uma suspensão extremamente macia, o carro é incrivelmente resistente. E uma coisa que é legal é que ele consegue mesclar a resistência com a suavidade. Muito confortável. Agora vamos ver a lombada aqui a 30 por hora. A gente sabe que o carro vai tirar de letra, mas vamos lá, vamos conferir aqui. Acertando a velocidade 30 por hora. Passou fácil. Eu tinha um barulho de acabamento traseiro, mas o carro não bateu e nem raspou. E isso é que é o mais importante, né? Afinal de contas, é um SUV de verdade. Vamos lá, segunda lombada 30 por hora. Mais uma vez, não bateu e nem raspou. Talvez ali na frente uma extensão máxima da suspensão, mas é uma característica, não é nenhum defeito ou problema. Piso desnivelado, vamos ver como é que ele se comporta. É muito suave. E resistente também. Terceira lombada 30, muito tranquilo. Ótimo isolamento acústico. E a última lombada, 30 por hora. É um SUV de verdade, não bate, não raspa, extremamente confortável e com isolamento acústico muito bom. Manobra de fim de rua, vou usar aqui o sistema de câmera 360, até para a gente poder fazer o alinhamento do carro com a guia. Então, acompanhando aqui o limite ali do cimento na guia, já estamos alinhados. Vamos até o nosso ponto de referência aqui na rua, parando, volante. Uma volta, quase uma volta e meia, o volante é leve, direção com assistência elétrica. Vamos até encostar o pneu na guia, olha só. E olha, quase aqui, a hora que encostou o pneu, virou aí os 90 graus. Mas a gente tem que voltar um pouquinho para poder desvirar o volante com segurança. Aqui, virando. Se você quiser usar outra câmera, você pode. Mas o ideal é a câmera com a linha de guia dinâmica, até para você ver o caminho que você está fazendo. Vamos lá. E ó, usou bastante espaço aqui da rua, né? Ele saiu bem deslocado aqui para a esquerda, quase que o tamanho de uma picape média. É o tamanho de um SUV grande mesmo que a gente usou aqui. Mas o ponto legal é que com várias câmeras, além do volante leve, é bastante tranquilo manobrar. Só que fatalmente você vai precisar de bastante espaço. Retomada de velocidade 60 a 120. Sem o apoio da bateria elétrica. Vamos ver? Pisando tudo aqui, ó. E já chegou a 120. Praticamente usando o carro como híbrido, com menos de 1% da bateria. Ótimo desempenho. Aceleração de 0 a 100, mas sem usar aí o apoio intenso da bateria, porque ela está com menos de 1%. Vou colocar o carro na condição mais esportiva. Modo esporte está ligado. A gente está vendo aqui que o ar-condicionado está consumindo potência do sistema, então vou desligar o ar-condicionado para ele não roubar nada do sistema. O motor a combustão já ligou, até ele está carregando aqui um pouco a bateria. Vamos ver como é que o carro se comporta. E vamos estolar, pisando no freio, no acelerador, ó, a gente vê que o giro sobe, saindo. E olha, sem o apoio intenso da bateria elétrica,
Ainda assim ele conseguiu fazer em 6,1 segundos do 0 a 100. Agora o 0 a 100 no modo normal do carro, ar-condicionado ligado, posição alto, você pode ver que o motor a combustão está desligado, vamos fazer a aceleração, mas vamos estolar também, ó. Pisando no acelerador, já ligou o motor a combustão, saindo. Aumentou bem pouquinho, 6,18. Entendeu um pouco do funcionamento do sistema elétrico e da tração. Eu estou aqui com menos de 1% de bateria, a gente consegue ver aqui no painel, canto superior direito ali. Mesmo assim o motor está desligado, porque ainda existe um pouco de energia na bateria. E aqui na central multimídia a gente vê que a bateria em verde está mandando eletricidade ali para o sistema de climatização do carro, que é aquele quadradinho pequenininho. Consumo do ar-condicionado está aqui ó, em 1 kW. Então está gastando 2 kW da bateria, o ar-condicionado é responsável por 1 kW. Quando a gente arranca com o carro bem devagarzinho, então vamos fazer isso aqui, ó, saindo de mansinho com o carro, ele está usando o modo elétrico para tracionar as 4 rodas, tá vendo? Ó? Consumo ali de 10 kW, 11 kW, e à medida que eu acelero, ele vai aumentando. Só que vai chegar uma hora que, como eu não tenho bateria, ó lá, ele liga o motor a combustão, que é a indicação azul. E aqui no caso, ele está usando o motor a combustão para gerar energia para o sistema e tracionando as 4 rodas. Mas ele faz um gerenciamento muito ativo disso, porque tem situações que ele não usa a tração nas 4 rodas. Tirei o pé do acelerador, olha o que ele está fazendo. Ele está recuperando a energia com o movimento de frenagem, isso nas 4 rodas. Quando a velocidade fica muito baixa, aí ele para de regenerar. Agora eu estou acelerando, um pouquinho de energia que ele conseguiu colocar na bateria, novamente o carro volta a operar em modo elétrico. Isso, ele faz essa gestão sempre automaticamente quando ele não tem a bateria do sistema híbrido plug-in plenamente carregada, né? Então ele carrega momentaneamente a bateria, usa no modo elétrico, volta a usar o combustão. Agora, tem algumas jogadinhas aqui, porque nos modos de condução, se você passar o carro para o modo Sport, automaticamente ele já liga o motor a combustão e deixa o motor ligado. E aqui no caso, ó, já está conectado nos 2 eixos, nas 4 rodas, né? Então, mesmo que você não esteja fazendo uma demanda do motor a combustão, ó, estou acelerando agora, tirei o pé. O que ele faz? Ele usa o motor a combustão para carregar a bateria, né? Então, se você usar no modo Sport e não demandar, ele vai conseguir carregar um pouquinho a bateria. Não muito, mas um pouco ele carrega. E na estrada? Quando você está em velocidade constante, aqui na casa dos 100 km por hora, olha que coisa curiosa. Ele está usando só a tração traseira com o motor a combustão. Ele desligou a tração dianteira para quê? Para o carro ficar mais eficiente. Então ele não vai usar as 4 rodas visando a economia de combustível. Existem algumas situações, ó, se eu tirar o pé por muito tempo do acelerador, aí ele já desliga o motor a combustão e começa a regenerar energia nos 2 eixos, tanto no traseiro quanto no dianteiro. Se eu der um toquinho bem suave no acelerador aqui, ó, só para manter um pouco, ele põe a tração traseira no modo elétrico, ele vê que não é suficiente, aí ele liga o motor a combustão. Se você acelerar mais forte, vou até fazer isso, ó, o que acontece? Ele entende que ele precisa de tração nas 4 rodas, aí ele acopla o eixo dianteiro automaticamente. Então ele faz essa gestão tudo visando o máximo de performance e economia de combustível. Agora, tem algumas outras coisas que a gente pode fazer aqui. Ele tem um modo aqui, Snow, que é modo neve. No Brasil você não vai usar isso, mas em pisos de baixa aderência pode ser útil. Eu estou aqui com a tração só nas rodas traseiras com motor a combustão. Se eu mudar para o modo Snow, mudei aqui o modo, presta atenção que vai acontecer, ó. Já conectou o eixo dianteiro, mesmo que eu esteja com uma demanda baixa do acelerador. Então ele entendeu, o piso está escorregadio, já vou deixar o eixo dianteiro conectado. Se eu voltar aqui para o modo alto, eu estou com uma demanda pequena de acelerador, ele vai entender o meu comportamento, e aí o que ele vai fazer? Depois, ó, já desligou o eixo dianteiro. Então, dependendo do modo de condução que você está utilizando, ele vai conectar ou não o eixo para te dar a melhor performance.
Recurso muito útil aí é o controle de cruzeiro adaptativo. Aperta o botão, programa a velocidade, aqui no caso eu estou numa via que é 120 km por hora, escolhe a distância que você quer em relação ao veículo da frente, então você tem aqui a distância maior, você tem aqui a distância menor. E aí ele vai acelerar e frear automaticamente em relação ao carro que vai na sua frente. A ACC que a gente já viu em vários outros carros. Você também tem um botãozinho aqui em cima, quando você aperta ele, ele ativa o sistema de permanência de faixa, certo? Esse sistema de permanência, a gente consegue ver ali na tela de assistência, que inclusive você consegue mudar o modo de visão, ó, menor ou maior. Quando o carro está saindo da faixa, vou até forçar aqui, ele atua no volante para trazer o carro para dentro da faixa, mas ele traz o carro para dentro da faixa, ele não vai centralizar. E agora, freando automaticamente em relação ao veículo da frente, tem um caminhão andando numa velocidade mais baixa, ele freou para manter a velocidade que eu escolhi. Se esse caminhão parar completamente, ele para completamente esse carro. Se o caminhão sair rapidamente, ele já vai, se não, você só dá um toquinho no resumo ou dá um toquinho no acelerador, ele vai. Aí mudou de faixa, o trânsito está andando mais rápido, o ACC automaticamente acelera ou em relação ao carro da frente ou até a velocidade que você programou. Para viagens longas ou até mesmo trânsito pesado de cidade, funciona extremamente bem nesse carro o ACC. Aceleração de 0 a 100, só que agora com a bateria quase que totalmente carregada, 95%. A gente vai ter maior apoio do sistema elétrico. Bom, eu vou colocar nessa informação aqui detalhada, que mostra informações técnicas do carro. Também o carro já está aqui no modo esporte, né? Então a gente tem aqui o modo normal, mais o modo esporte para a gente sair com o máximo de potência. E vamos monitorar aqui esses números que mostram a potência ali sendo usada do motor e da bateria em tempo real. E claro, fazer aqui a nossa largadinha estolada. Será que o 0 a 100 vai ser melhor ou igual a sem bateria? Vamos ver se vai mudar. Então vamos lá. Estolando, saindo. E olha só, baixou o tempo, 5,79. Agora vamos repetir o teste, só que eu vou passar aqui o carro para o modo alto, que não é aí um modo mais esportivo. Será que muda alguma coisa? Vamos lá, estolar o carro e sair. Estolando, já ligou o motor a combustão, saindo. A saída desse carro é muito forte. 5,86. Mudou, mas muito pouca coisa, praticamente um empate técnico. Vamos entender o funcionamento aqui desse marcador. Em cima, em azul, cian, ele mostra ali a potência instantânea que você está usando do motor. Só que ele coloca em quilowatts, não em cavalos. Então assim, 100 kW equivalem a aproximadamente 136 cavalos. 200 kW equivalem a 272, que é a potência máxima informada na ficha técnica desse carro. E aí aqui nós temos bateria, que é o sistema elétrico. Quanto que ele está entregando? 100 kW é o que é declarado do motor elétrico, que é o motor principal aqui desse carro. Então, supostamente, numa aceleração forte, a gente tem que ter esses dois números aqui no máximo do declarado aí pela fabricante. Vamos ver se isso acontece? Então eu tô aqui na rodovia, vou entrar acelerando já na pista, afinal de contas os carros vêm numa velocidade maior, e vamos ver se a gente consegue obter ali os números máximos declarados aí pela própria pessoal da Jeep, né? Então vamos lá, acelerando tudo, olha só, melhor número na parte de cima, 135, e embaixo, olha aí, na hora que trocou a marcha, 101. A gente não conseguiu chegar aqui em cima no número máximo, mas aqui embaixo a gente chegou. Por que que isso pode acontecer? Então vamos entender como é que o carro funciona, né? Porque a gente tem um motor a combustão, do lado do motor a combustão a gente tem um motor elétrico que pode ser usado para carregar a bateria ou até mesmo adicionar torque. E aí nós temos um outro motor elétrico pendurado na bateria. Então, nessas situações, o sistema elétrico é muito mais demandado. E o motor a combustão pode estar tendo perdas para alimentar esses outros sistemas elétricos. Essa é uma possível explicação. Mas, de toda forma, eu vou perguntar para o pessoal da Jeep
Por que que os números aqui não batem o número máximo no caso do motor a combustão? O carregamento da bateria pode ser configurado pela tela da central multimídia. Você usa o ícone que informa híbrido elétrico. São várias telas, essa última aqui, configuração de carga. A gente está com menos de 1% da bateria, então se a gente for carregar em 120 volts, ele faz uma limitação da capacidade de entrada de energia em 10 amperes. Então, para carregar completamente a bateria, ele já diz aqui, ó, 13 horas e 6 minutos. Mas se for em 220 volts, aí ele consegue uma potência maior. E aí ele carrega o carro em 2 horas e 27. Só que no 220 volts, dependendo da infraestrutura onde você está, você consegue limitar a entrada de energia para não sobrecarregar o carregador. Então, ó, você tem aqui taxa 5, apertou o botãozinho, vem para a taxa 4, ó, são 3 horas e 4 minutos. Na taxa 3, 4 horas e 6 minutos. Na taxa 2, 6 horas e 9 minutos. Na taxa 1, 12 horas e 18 minutos. Ainda assim um pouquinho mais potente do que os 110 volts. Então isso aqui você só vai usar se tiver uma infraestrutura elétrica limitada. O ideal é sempre deixar aqui no 220, na capacidade maior, para o carregamento ser mais eficiente. Duas coisas que precisam melhorar aqui no Jeep Grand Cherokee 4xE. Primeira delas, carregamento. O carro está carregando, só que se eu vier aqui sem apertar a chave nem nada, já consegui parar o carregamento. E mesmo que eu coloque para carregar e tranque o carro, tem vários carros elétricos ou híbridos plugins que quando você tranca, ele bloqueia aqui o carregador. Mas olha só, no Jeep Grand Cherokee isso não acontece. E isso é um problema. Por quê? Se você estiver na rua, precisa carregar o veículo, chega alguém e tira, você não vai ter o carro carregado. Outro problema, se você está num carregador daqueles autenticados, que tem cobrança, na hora que você tira o carregador, parou o carregamento. E mesmo que você coloque o cabo de novo, ele não inicia o carregamento. Aqui no caso, vai iniciar porque o meu carregador está liberado. Então isso é um problema, não tem a trava para reter o plug no carro até que o motorista queira liberar. E o trancamento do veículo? O carro está destrancado, vidros abertos. Se eu apertar aqui na chave para trancar, ele faz o rebatimento dos espelhos e tranca as portas, mas não sobe os vidros. Mesmo que eu fique apertando e segurando, ele não vai subir os vidros. Por quê? Porque ele só tem simples toque para abertura e fechamento nos vidros dianteiros. Portanto, ele não tem a função de fechar os vidros. Um carro nessa faixa de preço deveria ter esse equipamento ou esse recurso como série. Agora, com o carro todo abastecido e plenamente carregado, eu tenho uma viagem aí de 553 km pela frente. Pelo marcador aqui está informando que a autonomia máxima do carro é 512. Vamos ver se a gente chega lá no destino sem necessariamente ter que abastecer. Então a gente tem aqui o computador de bordo zerado, tem aí a autonomia informada e o computador de bordo A e B totalmente zerado. Vamos usar o carro no modo hybrid, né, que ele vai usar o motor a combustão e o sistema elétrico, justamente para ele ser mais otimizado durante essa viagem. Vamos ver como é que o carro se comporta. Primeira parcial aqui da viagem, vamos ver como é que a gente tá, ó. Média muito boa, né? 18,4 km por litro, só que usou bastante bateria. Tem aqui 22% da bateria. A gente tá aí com uma autonomia total de 474, mas a ideia é parar na estrada para carregar. E a gente vê que a gente andou muito pouco, né? Temos só 36 km rodados, 1 hora e 4. Então pegou bastante trânsito. Mas agora é mais circuito de estrada. Vamos ver se a média melhora ou piora sem tanto apoio da bateria. E agora nós estamos na nossa primeira parada aqui na Regis Bittencourt, posto fazendeiro, que tem infraestrutura de recarga. Mas antes vamos ver como é que estão os números aqui no carro. Olha que média boa, 14,2 km por litro, média muito boa. Temos aí 4% de bateria, o carro já está carregando, 476 km total de autonomia, 473 no modo combustão. Rodei 118 km, sendo que 67 foram aí em modo elétrico, 50 foram em modo a combustão.
mas ainda tem bastante viagem pela frente. Agora o legal aqui é dar um tempinho aqui no carregador, carregar um pouco a bateria para continuar a viagem. Hora de continuar a viagem. Consegui aqui chegar a 62% da bateria, o que dá 27 km em modo elétrico, mas o que interessa mesmo é a média combinada. E isso já aumentou a autonomia do carro. Bom, vamos continuar a viagem? Vamos ver como é que fica a média. Parei novamente aqui no posto Ongarato, que fica um pouquinho antes da Serra de Curitiba, mas vamos ver qual é a situação do carro. Média de 12 km por litro. Aqui é uma região mais de Planalto até chegar aqui, então o carro acaba consumindo mais. Ainda tem 491 km de autonomia, estou sem praticamente bateria. O carro rodou aí 93 km em modo elétrico, 133 no combustão. Já foram 229 km, mas ainda tem muita viagem aí pela frente. Só que eu tô com um probleminha de carregamento aqui no Ongarato. Vamos entender o que está acontecendo. Olha, o carro está carregando, existe aqui um carregador AC do tipo 2 e ali do lado mais um outro carregador com duas conexões CCS tipo 2. O problema é que o AC do tipo 2 ele tem uma potência bastante baixa aqui. O carro está recebendo só 1 kW, ele está consumindo o resto aí para o sistema de bateria do carro. Inclusive, nesse posto aqui tem um detalhe, que agora você precisa de um software da Volvo para poder fazer a autenticação. E aqui o carregador, olha só a potência dele, de apenas 3,32 kW, o que é bastante baixo, né? A gente não consegue ter uma carga muito eficiente. Moral da história. Não vai dar para carregar o carro muito bem aqui nesse posto. E aí, se eu tivesse aqui, por exemplo, com um veículo 100% elétrico, ia ser um problemão, porque já tem dois carros carregando. E esse carro não tem a tomada CCS tipo 2. Então aqui não vai adiantar muito para carregar o Grand Cherokee. E mais uma paradinha aqui na estrada, uma parte que é uma espécie de contorno de Curitiba, né? Tem um outro posto aqui com carregador. O carro já está carregando, mas vamos dar uma olhada como é que está a média. 10,2 km por litro, claro que a média caiu, né? Afinal de contas, não tinha o apoio da bateria. Aí a gente tem aqui ainda uma autonomia de 305 km. Mas o detalhe é que a gente já rodou bastante, ó. Rodou 392 km e ainda tem 305 de autonomia. E o tanque ainda não chegou no meio. Olha só, olhando aqui, o tanque ainda não chegou no meio. Mas agora parar o carro aqui um pouco, deixar ele carregando, está carregando aqui em aproximadamente 6 kW e vamos continuar a viagem. Retomando a viagem, a gente ainda tem aproximadamente 160 km até o destino, estamos aqui no contorno de Curitiba. Não deu para carregar muito o carro, 19% aqui de bateria apenas. Mas agora a gente vai pegar a serra, vai descer e isso deve ajudar até a regenerar um pouco de energia. Uma dica legal nesse carro é que quando você coloca o modo de condução em automático e ele tem bateria, ele usa prioritariamente o sistema elétrico do carro quando ele está aqui no modo hybrid. Mas vamos supor que você não queira usar a bateria, né? Você pode usar aqui o modo e-save, que ele vai carregar o motor, né? O motor vai ser usado para carregar a bateria, ou você pode deixar no modo hybrid e mudar o carro para o modo Sport. Quando você muda para o modo Sport, ele automaticamente liga o motor a combustão e também faz a carga da bateria. E se você acelerar suavemente, ele não demanda a bateria e usa o motor para fazer aí o carregamento. Então é uma outra maneira de você utilizar aí o processo. Mas como eu estou num trânsito relativamente pesado agora, né, um pare e anda, eu vou deixar ele justamente no modo hybrid, modo automático, que é exatamente nessa situação onde o carro híbrido ou híbrido plug-in consegue ser melhor do que o combustão, né? Porque quando o carro está parado, ele não usa o motor a combustão, economizando combustível. Aquela pergunta que todo mundo faz, né? Carro híbrido plug-in ou elétrico, quando desce a serra, regenera energia? Regenera e bastante. Comecei a serra com menos de 1% de bateria. E olha só agora, 10% de bateria e eu ainda não terminei de descer a serra, né?
Então o carro vem aplicando aí uma regeneração de energia. A gente consegue ver aqui do lado no painel esse indicador aqui, a barrinha verdinha que a gente tem aqui é a recuperação. E é bastante, né? Porque a gente já tem ali, começou com menos de 1, já está com 11. Então, se você descer constantemente, sem acelerar o carro, aproveitando a descida, você vai fazer uma ótima regeneração de energia. Vamos ver com quanto que ele vai chegar lá no final da serra. Serra está praticamente terminando, nesse momento 12% de bateria. Mas teve momentos aí na serra que chegou a 16%. E por que não continua acumulando? Porque a serra não é constante. Então tem momentos que a serra fica plana, às vezes tem até uma subidinha, depois volta a descer, e nisso acaba gastando um pouco de energia, né? Porque eu estou aqui no modo híbrido, então quando ele acumula energia e você precisa usar, ele vai usar do sistema elétrico. Mas ainda assim, o importante é que começou a serra com menos de 1%, e aqui no final da serra tem 12%, recuperando bastante energia e aumentando assim a média de consumo do carro, né? O carro ficou mais econômico, fez muito mais quilômetros por litro, graças a esse processo de regeneração. Agora, o último trecho de viagem, de aproximadamente aí 80 km, já gastei até um pouco aqui da bateria, ó, tá em 5%, mas vamos ver como é que o carro vai chegar, porque olha, já andou bastante e o tanque não chegou aqui a meio. A gente já tem aqui percorridos 469 quilômetros e não chegou na metade do tanque do Grand Cherokee. Bora conferir o resultado final da viagem. 10,7 km por litro. Eu achei uma média muito boa. Vamos entender isso. Sabe por que essa média foi boa? Olha só. Tem um pouquinho menos que meio tanque aqui, né? Autonomia ainda de 252 km. Mas vamos ver o resultado, o número final aqui do negócio. Aí a gente rodou aí 554 quilômetros, com um pouco mais que meio tanque, saindo lá na origem, estava projetando que o tanque não daria para fazer a viagem. A gente chegou aqui com um pouco menos que meio tanque. 378 quilômetros em modo a combustão, 176 em modo elétrico, e aí um total de 8 horas e 37 de viagem. Na minha opinião, o resultado foi sensacional. Lembrando, né, que eu saí com uma carga completa de bateria, ao longo da viagem carreguei algumas vezes o carro, mas não chegou a uma carga completa. Assim eu posso dizer que o resultado aí do Grand Cherokee 4xe ou PHEV foi excelente em matéria de eficiência. Lembrando, um veículo que pesa 2,5 toneladas, portanto, um carro grande. Hora de abastecer aqui o Grand Cherokee. Pela quilometragem e a média, tem que entrar 52 litros. Vamos ver na bomba. Agora vamos para a segunda tentativa de abastecimento completo aqui do Grand Cherokee 4xe. Por que segunda tentativa? Pessoal, na primeira, o carro começou a afogar. Não dava para abastecer, né? Colocava a bomba, travava, colocava a bomba, travava. Chegou até uma hora que jogou um pouco de combustível para fora. Aí eu fui dar uma olhada no manual, página 163, existe um procedimento, inclusive, para abastecimento correto desse carro. E lá diz que se você tem que seguir o procedimento e às vezes tem que até mudar de posto por causa do tipo de bomba. Pois bem, então agora nós vamos fazer essa mudança. Lembrando que no primeiro abastecimento entrou 13,2 litros, que é o que eu vou ter que considerar agora para poder fazer o abastecimento completo. Vamos ver se vai dar tudo certo. O carro agora abasteceu certinho, sem problema nenhum, e era para ter entrado 39 litros, um pouquinho mais que 39, só que entrou 35. Fazendo as contas, ali no painel está dizendo que a média foi de 10,7 km por litro, mas aí eu fiz o cálculo, olha só, deu 11,62, então o carro foi mais eficiente do que o computador de bordo informou, e faz muito sentido até pela quantidade de combustível que tinha no tanque. Portanto, Grand Cherokee 4xe extremamente eficiente, considerando o seu peso de 2,5 toneladas. Agora eu vou fazer uma viagem de aproximadamente 100 km, né? 50 de ida, 50 de volta. E vou fazer isso com o carro no modo híbrido. A gente vê aqui que ele está com a bateria cheia, já zerei aqui o computador de bordo, e a gente também tem o Trip A e o Trip B zerado. O Trip A eu vou usar para marcar só a viagem de ida, depois eu vou zerar ele
quando a gente estiver sem bateria e ver quanto que o carro faz na viagem de volta. E o Trip B vai ser o acumulado de tudo isso. Vamos ver como é que o Grand Cherokee 4xE vai se comportar nessa situação. Resultado aqui da viagem, bateria em 2%, né? Então usou bastante da bateria. Rodei 49,7 km, olha, quase os 50, hein? 9,7 foi o que usou de combustão e 40 foi o que usou em modo elétrico. A média 14,4 km por litro, 1h11. Então a gente vê que a gente pegou trânsito, né, para fazer essa viagem. Mas agora é ver como é que vai se comportar na volta. Na vinda foi muito bom porque tinha um apoio elétrico. E na volta, como é que vai ser? Resultado final. O trecho de volta, 47,5 km, 43 no modo combustão e 4,4 no modo elétrico, né? 38 minutos, não pegou trânsito, deu uma média de 9 km por litro. Mas o que interessa pra gente é o combinado, né? E aí foram 99,7 km com uma média de 11,4. Agora olha só, né? A gente tem aí 54,6 na combustão e 45,1 usando o motor elétrico. Então a gente percebe que usando o carro com motor elétrico em trechos mais curtos é muito mais vantajoso, né? Na hora que você começa a sair do apoio da bateria, aí as médias começam a ficar mais próximas dos carros puramente a combustão. Mas ainda assim, ele é mais eficiente, porque é um veículo muito pesado e com muita potência. Então esses números, considerando o produto, eu acho bom. E vocês? Teste consumo com a viagem de volta Santa Catarina-São Paulo, carro totalmente carregado ali, ó, 99%, autonomia em modo elétrico, modo combustão. Computador de bordo aqui zerado, a gente tem aqui o Trip A, Trip B, projetando 554 km de autonomia. A gente já sabe que esse carro aqui é um pouco mais econômico do que o computador de bordo informa. Mas vamos lá, vamos para São Paulo, vamos subir a serra. O tempo tá chuvoso, talvez isso atrapalhe um pouco a viagem, mas principalmente o fato de subir a serra, o carro vai consumir mais. Mas vamos ver como é que vai ser o comportamento. E agora a bateria acabou. Lá em cima, menos de 1%. A gente ainda tem ali projetando 520 km. Mas a média, 14,3 km por litro até agora, sendo que 41 foi em modo elétrico, 27 em modo a combustão. Agora vai começar a serra daqui a pouco, né? Subindo aqui de Santa Catarina para Curitiba. Vamos ver, provavelmente a média vai cair bastante, mas vamos ver como é que a gente chega lá no final da serra. Terminando de subir a serra, olha só, bateria aqui 2%, chegou um momento aí que ela estava em 5%, por quê? Porque eu passei o carro para o modo esporte, e nessa situação o motor a combustão fica mais tempo ligado, acabando por carregar a bateria, né? A gente tem aí uma média de 9,7 km por litro, eu achei que ia cair mais, né? Considerando a subida de serra, e como é gostoso subir a serra com esse carro aqui. Você põe o carro no modo esporte, é impressionante como ele sobe com facilidade, não falta potência, o conjunto tem uma resposta muito boa. Então quem gosta de desempenho não vai se decepcionar. E para minha surpresa, a média não caiu tanto, mas vamos continuar a viagem. Hora de fazer uma parada aqui na estrada, mas vamos conferir os números. Olha só, 357 quilômetros e o tanque está chegando a meio agora, tá? Ainda tem mais 200 quilômetros de viagem. Apenas 66 em modo elétrico, né? Afinal de contas, não fiz nenhum carregamento. E 292 aí na combustão, com uma média de 8,3 km por litro. Claro que eu abusei um pouco mais agora, usando o carro de forma mais esportiva, justamente para a gente conseguir ver como é que fica o consumo nessa situação. Mas agora tem um posto aqui na estrada que tem carregador.
A gente quer descobrir se o carregador vai, primeiro, estar disponível e segundo, se ele vai estar funcionando, porque é aquela velha história. Aqui nós temos um carro híbrido plug-in. Se não tiver carregador, segue a vida normalmente, põe combustível, não vai precisar pôr combustível, mas segue o baile. Agora, e se fosse um 100% elétrico? Depende integralmente do carregador, mas vamos descobrir se tem carregador e se está disponível. E olha só, para nossa sorte, sim, tem o carregador, está disponível. Agora só resta saber se está funcionando. Vamos conferir. E o carro já está carregando aqui, mas algumas observações aqui nesse posto que é da EDP, agora administrado pela WeCharge. Primeira coisa, cadastrei aqui meu cartão de crédito. Galera, o pessoal lançou R$ 151 no cartão de crédito. Então assim, não carregou ainda, eles disseram que vão estornar aqui no final da recarga, mas absurdo lançar já R$ 151 para fazer a recarga, né? E a recarga aqui está em andamento, consegui autenticar aqui com o aplicativo, né? Então tá funcionando, tá dizendo aqui o quanto já foi cobrado, já tem aqui 0,22 kWh, e o quilowatt, caríssimo, pessoal, caríssimo, R$ 2,33 o quilowatt, é um absurdo, porque uma tarifa residencial custaria aí uns 80 centavos. Então você vê que absolutamente desproporcional o preço que está sendo cobrado aqui, mas vamos lá, né, para fazer a matéria. De toda forma, a gente consegue ver aqui que o pessoal da WeCharge está abusando, né? Primeiro no preço e segundo em lançar esses valores absurdos mesmo antes da recarga do carro ser feita. Hora de continuar a viagem. Pouco mais que 1 hora, entrou um pouquinho mais que 5 kW aqui. 26% da bateria, né? Teria que ficar bem mais tempo aqui para carregar toda a bateria, mas aqui a gente só tem uma porta C do tipo 2 que é bastante limitada. Bom, vamos continuar a viagem, vamos ver como é que fica a média, deve melhorar um pouco agora, porque vai ter apoio do sistema elétrico. Vamos ver. Cheguei aqui no meu destino em São Paulo, resultado. Quando a gente olha, a gente vê que o tanque está aqui na reserva, ó, 0% de bateria lá, menos que 1%. Vamos dar uma olhada no computador de bordo. 7 horas e 20 de viagem, né, de condução do carro. 552 quilômetros, quando a gente saiu, projetava 554, mas ainda tem combustível. Então a gente vê que na volta, né, evidentemente gastou muito mais combustível. A média foi de 8,1 km por litro. Eu basicamente só usei a carga inicial da viagem, um pedacinho pequenininho que eu consegui colocar durante a viagem. E aí é subindo a serra. Regeneração de energia é muito menor. Então foram 95 km em modo elétrico, 457 no modo a combustão. Quando a gente olha aqui na tela da central multimídia, no histórico de condução, aqui você tem a regeneração de energia. Ainda assim a gente vê que hoje, né, segunda-feira, que foi o dia da viagem, a gente teve aí uma quantidade de regeneração alta de energia. Mas sem o apoio da bateria, temos aqui um conjunto muito parecido com um modelo a combustão desse porte. E o preço? Não é um carro barato. R$ 570 mil. Nessa faixa de preço, a gente vai ter concorrências de veículos aí de categoria bem premium no mercado brasileiro, né? Marcas como Audi, Mercedes, Jaguar, Land Rover, é onde a gente vai encontrar concorrentes diretos aqui para o Grand Cherokee 4xE. Mas e aí, quais são as nossas conclusões finais? Coisas que são muito legais nesse carro. Um baita de um espaço interno, uma suspensão extremamente confortável, um desempenho que não dá para botar crítica no que esse carro tem de desempenho, além dele ter o sistema híbrido plug-in, que acaba ajudando muito se você usar corretamente com a infraestrutura elétrica para ser um veículo bem mais econômico. A gente não pode esquecer que aqui tem um diferencial em relação a vários concorrentes, que aqui você tem capacidade fora de estrada real, né? Você tem uma reduzida no carro, você tem bons ângulos de entrada e saída, altura em relação ao solo, então você vai conseguir ter tudo isso que eu falei
junto com a capacidade off-road que vários concorrentes não vão entregar. Então, nesse ponto, o Grand Cherokee 4xE vai muito bem. Mas o Grand Cherokee 4xE não é só alegria. Existem pontos onde certamente esse carro poderia ser melhor, principalmente considerando a concorrência e a faixa de preço dele. Vamos falar só dentro da Jeep. O cliente já está acostumado com a Adventure Intelligence, ou num Compass, ou num Commander. Chega aqui, não tem o Adventure Intelligence. Então é meio difícil de explicar isso para o cliente Jeep, que num carro de categoria inferior ele tem esse recurso. Chegou aqui, não tem esse recurso, né? E também não vai ter a internet embarcada, que você distribui lá dentro do carro, não vai ter o Alexa in Vehicle, não tem indicação de trânsito em tempo real na central multimídia. Outra coisa, sistema de assistência à condução deveria ser completo, deveria ter a centralização de faixa que qualquer carro dessa faixa de preço vai oferecer. Iluminação de farol ativa. Novamente, os carros que estão nessa faixa vão oferecer esse tipo de recurso. Então a gente consegue ver que algumas tecnologias aqui poderiam ser melhores no Grand Cherokee 4xE pela faixa de preço onde ele está posicionado. No geral, o Grand Cherokee 4xE tem muito mais pontos positivos do que negativos. E se você é um desses brasileiros que pode pagar o preço desse carro, olha, aqui você vai ter um veículo que une uma real capacidade fora de estrada, que pouquíssimos concorrentes vão conseguir se equiparar, com um veículo que no dia a dia na cidade vai conseguir ser econômico usando a infraestrutura elétrica, muito gostoso de dirigir, com excelente desempenho e os principais equipamentos de conforto e sofisticação que você encontra nessa categoria. Portanto, é um veículo bem interessante.